em mais 10%. Então, hoje lá, o ICM custa 13,2%. Então, fica muito difícil de você conseguir manter uma usina de álcool aqui dentro do nosso estado, porque eles não vão conseguir se manter. Para você abastecer o seu carro no etanol, é importante, devido ao etanol ser um combustível de uma queima maior, então você não consegue ter a mesma autonomia que você tem com a gasolina. Portanto, só compensa você abastecer um carro hoje no etanol a partir do momento que o preço do etanol custe 75% do valor da gasolina. E aqui já custa 85, 84, então ninguém abastece no etanol. Então é uma energia, de certa forma, limpa que ninguém quer consumir por conta da nossa tributação. E por conta disso, os estados que aqui estão em volta, e também no centro-oeste, como Goiás, por exemplo, nós temos aqui diversas indústrias farmacêuticas. Diversas, a região de Jacarepaguá aqui, né, a gente já teve diversas indústrias. O que foi acontecendo? Os outros estados foram percebendo essa fraqueza, né, que o político aqui começou a querer cobrar mais caro para que eles pudessem ficar, e os outros estados começaram a se especializar em poder, de uma certa forma, atrair esses investidores para dentro desses estados. E aí hoje você tem diversas empresas que eram do Rio de Janeiro, em Goiás, você tem no Espírito Santo, você tem em Minas Gerais, por exemplo, na indústria naval, Santa Catarina, aqui nós cobramos 18% do ICM. Em Santa Catarina, os caras se profissionalizaram e passaram a cobrar 1%. Aí você é empresário. O que você faz? Quando você bota a conta, né, uma diferença de 17% dentro do seu faturamento, é óbvio que você vai preferir ir para os lugares onde te cobram menos. E aí só sobrou para o Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, o crescimento desordenado, e as empresas acabaram indo embora, culpa do político, sem dúvida nenhuma. Virou um artigo de luxo manter a empresa no Rio de Janeiro, né? Muito, pô. Nós tivemos aqui a porta de entrada do nosso turismo. E aí, com a falta de dinheiro, em 2017, o Estado parou de vez, né? Trancou, 2014, crise, funcionalismo público recebendo atrasado, o policial recebendo atrasado, as facções criminosas crescendo cada vez mais dentro do nosso Estado. Estava recebendo em dia. Ele estava recebendo em dia, com certeza. Facção criminosa recebe em dia, sem dúvida nenhuma. E aí, o que foi acontecendo? Os próprios turistas, né? Que é a maior indústria que eu vejo do Rio de Janeiro nesse momento é o turismo. Mas quem é o turista que vai querer vir para cá se as próprias emissoras de TV exportam para o mundo inteiro, ao invés de mandar também o que o Rio de Janeiro tem de legal, só vem de notícia ruim. Então, a gente veio se enfraquecendo cada vez mais. Aqui o que a grande mídia vende é que aqui é uma guerra eterna, né? O Rio de Janeiro é uma guerra eterna. Pô. É um lance caótico. Todo lugar que eu vou, ou que eu encontro pessoas de outro estado, falam assim, cara, eu tenho muito medo de ir pro Rio de Janeiro. Fala, cara, mas aquela guerra que você vê na Globo é em um lugar só, não é em todo canto. Mas parece que é uma guerra eterna. E assim, eu não vejo, pelo menos, era até um questionamento que eu queria fazer, como é que faz para tirar o Rio disso? E se a população vai entender, que eu acredito que vão ter que ocorrer coisas duras. Sim. Para que o Estado volte a crescer e se desenvolver. Será que a população carioca vai entender certos tipos de corte de repente? Porque, assim, de verdade, eu passei por um caso agora, eu tava com um problema na SEDAI que demorou 1 ano para ser resolvido. Absurdo. 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 E eu pagava R$400 de conta de água que eu não fico em casa. E é porque era residencial, era comercial, e eu pedi a troca pro residencial, e demorou 1 ano pra fazer, e eu passei 1 ano pagando R$400 de água. Não, absurdo, pô. Eu tenho levantamentos da SEDAI. E ruim, a água é horrível, né? Não é lá água boa. Então, e aí é o que eu te falo, por que tinham políticos que defendiam a não privatização da SEDAI? Como um relato como esse, igual o seu, a gente escuta diariamente, todo dia, você escuta 2, 3. Entendeu? Você vê a SEDAI, para você ter uma ideia, Felipe. A SEDAI, eu tenho os dados assim, mas não sei se eu vou conseguir todos. Se eu vou seguir a risca todos, mas se eu errar, eu não vou errar muito. A SEDAI hoje tem 4.000 e poucos funcionários, né, concursados dentro da estatal. Tá? E essa mesma empresa, ela tem 8.000 processos trabalhistas. Aí você vai falar, caramba, como é que tem 4.000 e tem 8? É simples. Ali existia, muitas das vezes, você era um gerente, alguma coisa, eu pegava você que era um porteiro e eu te transformava, te colocava num vigia noturno,
tá? Eu desviava a sua função para daqui a 2 anos você ter o direito de ingressar numa ação trabalhista contra a empresa. Então, de média, você tem o dobro de ações trabalhistas do que o número de funcionários. Você quer ver uma outra coisa? 4.000 funcionários. Os caras tinham uma licitação de cafezinho, de pó de café, tá? A gente fez uma conta que podia se servir com aquela compra por dia, né? Aquela licitação anual, a gente podia servir 30.000 cafezinhos dentro da SEDAI, só com o pó de café que era usado. Então é mais ou menos como se cada funcionário tomasse 7, 8 cafés por dia dentro da empresa. E a gente sabe que isso não é real, porra. Porque a maioria dos funcionários não trabalham no administrativo. Essas pessoas estão na rua. E você já passou numa obra da SEDAI, na Zona Sul, em qualquer outro lugar? Você já viu alguém ali servir cafezinho pro peão? Não tem, porra. Então é sacanagem, pô. Então tem que acabar. Foi de suma importância o que aconteceu com a SEDAI. A venda da SEDAI é que vai proporcionar para o Estado do Rio de Janeiro 17 milhões de investimento. Que o próprio governador Cláudio Castro já disse que não vai usar o dinheiro para conta de consumo. Ele vai usar o dinheiro, ele está pensando de forma corretíssima. Bom, nós vendemos um patrimônio do Rio de Janeiro, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse recurso e melhorar, reformar o patrimônio que a gente já tem. É como se você tivesse 10 casas velhas e você vendesse uma para você deixar todas as outras em dia. E quem sabe poder construir uma piscina, poder construir um muro legal, poder ter um salão de jogos. Então eu acho isso muito bacana. E também a gente não vai aceitar o contrário. Não vou aceitar pegar uma venda de um patrimônio da população fluminense e usar para pagar a conta de luz. Isso aí é um absurdo. E como faz assim pro processo ser um pouco mais acelerado? Porque de verdade, cara, era uma humilhação pra mim todo mês eu ter que tentar resolver um problema que tava, no meu ponto de vista, claro que o meu consumo não era aquele, e que eu não tinha nenhum retorno. Eu falo assim, cara, não faz sentido pra mim que, pô, tem um filho, tem uma esposa, tem que sustentar uma casa e com o preço do mercado altíssimo, pagando quase R$7 na época que tava o preço da gasolina e eu precisava me locomover. Eu falei assim, cara, como que eu faço para resolver isso? Por que não é fácil? Porque eu recebi uma pessoa da empresa na minha casa e o cara viu e constatou que aquilo não era uma loja, era uma casa. E eu continuei pagando o mesmo valor durante 1 ano. Se eu não me engano, agora regularizou, mas eu falei assim, cara, eu tô pagando praticamente o preço de 5 casas aqui em uma só. Como que faz para quebrar esse esquema? Era um esquema, aquilo ali só... Né? Sem dúvida, uma cabideira de emprego, né? Ali é uma cabideira de emprego. A gente está falando de funcionários concursados, mas maior que isso ainda são as terceirizadas, né? Que aí o político tem direito a fazer indicação, né? A botar o filho do vereador de tal lugar para trabalhar, ou o cabo eleitoral de não sei aonde que deu mais tantos votos, e usar o próprio dinheiro da população para comprar os votos e voltar para a cadeira. E hoje não quero dizer que não possa voltar a acontecer na sua casa a empresa estando privatizada. Pode. Só que é muito diferente você mover um processo contra o governo do Estado, que é um processo que vai levar anos e anos e anos para você rever o seu dinheiro que você paga, que eles te cobraram errado. Muitas das vezes você vai receber em precatória. Dependendo da sua idade, Felipe, você vai mover o processo, vai ganhar e, sinceramente, seu tataraneto que vai receber. Entendeu? Essa é a verdade. Agora, se tratando de uma empresa privada, é diferente. Você vai chegar ali, você vai botar na justiça, vai levar 1 ano, 2 anos, mas você vai chegar ali e vai provar que você pagou a mais, e eles vão ter que te devolver, e mais que isso, vão ter que te devolver em dobro. Então, eu acho que eu entendo a angústia da população fluminense, mas voltando lá no começo da nossa entrevista, a gente disse que o Rio de Janeiro vem há anos e anos descendo uma ladeira. Então não é tão simples a gente pegar e hoje colocar o Rio de Janeiro lá no topo, onde a gente acha que tem que ficar, onde merece, né? Isso aqui, vocês vai me desculpar quem não é do Rio de Janeiro, mas eu não conheço um estado, tá, que seja tão bonito quanto o Rio de Janeiro. Aqui tem tudo, cara. Aqui você tem montanha, você tem lagoa, você tem mar, aqui tem uma diversidade imensa de coisas que você anda pelo mundo afora e você não consegue ver. Mas o que acabou com o nosso Estado foi, sem dúvida nenhuma, o político. E aí eu volto mais uma vez lá no começo da conversa, revoltado de ver tudo isso acontecer. A gente vê um local, uma localidade que a gente só escuta, o Rio de Janeiro é um estado em potencial, o Rio de Janeiro é um estado em potencial. Porra, eu não quero mais ver o Rio de Janeiro
como um estado em potencial. Eu quero ver isso aqui como uma potência. Por isso que hoje eu saí da minha zona de conforto para lutar por aquilo que eu acredito. Eu não sei se eu tenho 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 9 anos. Aí eu pergunto, será que ela vai ter a sagacidade que eu tive de vencer na vida? Será? Eu não estou aqui querendo legislar em causa própria, eu não quero aqui fazer fortuna na política. Eu acho um absurdo. Porra, meu irmão, você sentar numa puta casa, roubar o povo na sacanagem, você sentar com as suas filhas e ver nego morrendo na televisão porque não tem a porra do remédio. Entendeu? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Tinha que ter uma prisão, porra, de muito tempo pra um cara desse. Entendeu? E é por conta disso que eu saio da minha zona de conforto e vou lutar por aquilo que eu acredito. E hoje o meu líder se chama Bolsonaro porque foi quem me abriu os olhos